Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor, Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, agora peço que continues connosco, nos ajudando e nos abençoando e nos curando de cada ferida espiritual e carnal, Pai. Pai, peço que continues com cada um de nós e ajudando-nos a viver para ti e a compartilhar também a tua palavra e a vivê-la, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir que, duas coisas, tudo que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, com o assunto, digam, pois também sou homem para errar. Depois também queria-vos pedir que em vossas orações se lembrassem do meu projeto com a minha amada esposa, ou futura esposa, peço desculpa, que é o Despertai à Geração Eleita. E também vos queria pedir que nas vossas orações se lembrassem de Israel e do povo de Israel e do povo de Jerusalém. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, temos estado a falar dos assuntos da igreja, como ela começou. Temos agora a falar sobre, estamos nos últimos vídeos da sua organização em geral. Sim, organização geral da igreja. Queria ler hoje convosco, amados, uma passagem que é em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 20. Peço desculpa, 12, 20, 1 Coríntios 12, 28. E diz assim a Santa Palavra de Deus. 12, 28. Ou 11. Peço desculpa que eu acho que me perdi. É isso. 12, 28 que diz assim a Santa Palavra de Deus. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que em seguida... e depois os que têm o dom de curar. Ou de ajudar. Ou de liderar. Ou de falar em línguas estranhas. Amados, como aqui podemos ver? Aqui Paulo agora diz aos Coríntios que Deus na igreja pôs tudo no seu devido lugar. Aqui podemos ver uma organização. Como aqui Paulo diz. Primeiro, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Aqui como Paulo disse logo no 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Só que diz tudo. Deus estabilizou tudo, ou pôs tudo como deve ser. Amados, se tiver... Não, esqueçam, agora baralhei-me um bocado. E depois diz, em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm, dom de curar. Ou de ajudar. Ou de liderar. Ou de falar em línguas estranhas. Como podemos ver, amados, Deus pôs tudo no lugar certo. Como aqui Paulo disse, tudo tem uma ordem. Deus estabilizou tudo com uma ordem. Não é que seja ditador, não. É porque tem que haver uma ordem. Tem que haver uma organização ou uma disciplina. Porque se for tudo desorganizado, ninguém se entende. Certo? Quando às vezes há muita desorganização, muitas vezes quando nós dizemos, como é que é de explicar? Quando às vezes nós vemos, ou dizemos, quando há muita desorganização, ou quando alguém nos diz, alguém superior a nós, entre aspas, ou um pastor, não estou a falar em pastor, peço desculpa, no trabalho, ou uma coisa qualquer, nos dizem, isto não é a República das Bananas.
é porque está tudo organizado. E quando usam esse termo, é porque nós, numa organização, não nos entendemos. E vou-vos ser sincero, não devia dizer isto, mas digo. Eu, na minha perspectiva, antes, agora é pouco, mas se eu tiver isto tudo desarrumado, aqui o quarto todo desarrumado, algumas vezes, pouquinhas, mas ainda agora, às vezes está aqui desarrumado, eu sei onde é que as coisas estão. Mas a minha mãe arruma o quarto porquê? E ainda começa a mandar vir comigo porquê? Porque se estiver tudo desarrumado, ela não entende nada, não se entende aqui. Aqui, cá em casa, seja o que for. Agora, eu, na minha concepção, né, eu penso, bem, eu encontro tudo. Por vezes, também às vezes por vezes. Mas se eu tiver isto que é uma bagunça, ou desorganizado, não encontro nada. Daí que, também aqui, Paulo aos Coríntios, no 28, diz... na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Não fomos nós. Aqui Paulo não disse, eu pus tudo no lugar certo. Ou na igreja pus... Não. Aqui Paulo diz, Deus, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Deus. Não fui eu, nem foste tu, nem foi Paulo, não foi Pedro, não interessa. Deus. Foi Deus. Não fui eu, nem foste tu. Foi Deus. Agora, amados, é assim, nós temos que ver uma coisa. Não somos nós que temos que nos intitular a isto e àquilo. Não. Nós vemos, Deus é que pôs tudo no lugar certo. Então é Deus que tem que decidir o que nós somos ou deixamos de ser. Como nós vimos em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, peço desculpa, capacitou a cada um deles. Pois aqui vemos, é Deus que nos capacita. Pois é Ele que sabe o que nós podemos fazer. E a igreja é igual. Por isso, amados, quem somos nós para dizer eu sou isto ou eu sou aquilo? Tu és aquilo que Deus quer que tu sejas. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Não somos mais nada. Sem Deus não somos nada. Agora com Ele somos aquilo que Ele quer que sejamos. Não é o que nós queremos. É isto que nós devemos entender. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Deus é que sabe organizar as coisas. Não somos nós. Olha, tirando as obras das nossas mãos, tirando as obras que nós fizemos, pensa aqui um bocado. Vê como é que Deus organizou o mundo. Não está bem organizado? Vai lá a Gênesis e vê. Antes da queda do homem. Está bem organizado. Agora, vê depois da queda do homem. Prontos. Até o dilúvio. Está aqui o melhor exemplo que eu posso achar. Mas o diabo... Pois foi, o diabo. Eu sei que o diabo é que teve a culpa. Mas tirando isso, depois disso, vê daí, da queda do homem, para a frente. E mesmo assim, o homem também tem a culpa. Porque desde aí, o homem tem inclinado mais para o mal. Agora pensa e vê. Desde aí para cá. Por isso, não devemos nos intitular a nada. É Deus que sabe o que é que nós somos ou deixamos de ser. É Ele que tem tudo apontado lá no céu, não somos nós. É Ele que virá, como em Apocalipse diz, é Ele que virá e nos porá perante toda a gente e nos julgará segundo o que aqui está. É Ele, não é mais ninguém. É Ele. Por isso, amados, que nunca nos esqueçamos disto. E que vejamos e pensemos, bem, como aqui está. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar. Ou de ajudar. Ou de liderar. Ou de falar em línguas estranhas. Está tudo organizado. E agora está desorganizado. Não foi ele que teve a culpa. Fomos nós. Nós. Mais ninguém. Foi
Nós, não foi ele. Porque Deus nunca tem culpa de nada. Nós é que temos a culpa. Porque Deus nos deu o livre arbítrio. E a culpa é somente nossa. Mas Deus pôs tudo na ordem certa. Eu vou-vos aqui deixar uma coisa clara, amados. Eu ainda não falei isto com a minha esposa, mas eu creio que é o desejo dela. Isto é um assunto fora à parte, mas a minha um assunto à parte, mas a minha intenção do nosso projeto Despertai ó Geração Eleita é de fazer tal e, ou começar a fazer, porque eu não posso dizer fazer tal e qual, porque hoje em dia não é ser difícil, é o homem que faz as coisas difíceis. Mas vou tentar fazer ao máximo a igreja tal e qual como ela começou, como Jesus a implantou. Assim é o meu desejo de fazer como ela está aqui. Não é como o homem alterou, não, mas como está aqui. É esse o meu desejo. Só com as regras que aqui estão. Não é com as regras que o homem impôs. É com as regras que aqui estão. Que fique ciente a quem gosta da minha página, do nosso trabalho, das páginas, não sei. É essa a minha intenção. E queria também deixar outro recado. Quem está nos grupos e quem gosta dos trabalhos, eu não tenho posto os trabalhos nos grupos porque o Facebook pôs-me um bloqueio, ou seja, há pessoas que não gostam e têm posto, como é que é de explicar, têm posto ou seja, denunciaram como abusivo. Ou seja, para mim são pessoas que não gostam de ouvir as verdades. Então, se não gostam de ouvir as verdades e se amam Jesus, eu não sei como é que amam Jesus, mas isso é uma parte. Cada um é como cada qual, cada cabeça a sua sentença, cada um sabe, cada um sabe de si, mas Deus sabe de todos. Este é o recado que eu deixo. Eu faço tudo para a honra e glória de Deus, não é para eu ficar bem visto, por isso, até que eu não sou muito bonito, e se sou, é só para a minha linda noiva, de resto. Peço desculpa agora ao desabafo, mas o desabafo é verdadeiro. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.